Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre sexo no relacionamento, na verdade sobre a falta de sexo no relacionamento, né? Essa é uma das queixas que chegam bem aqui no meu consultório, chegam bastante, né? Sobre não tenho mais desejo pelo meu parceiro ou pela minha parceira, o que eu devo fazer? Né? Antes de chegar aqui, eu vejo que as pessoas investem em várias leituras, investem em cursos, investem em lingerie muitas vezes, em noites, em jantares, mas esquece de investir no principal, na relação, né? O quanto é difícil muitas vezes depois de um tempo de relacionamento em que a gente vai deixando as coisas acontecer, que a gente vai permitindo isso, né? Em que a rotina avassaladora do dia a dia de todos nós vai deixando as coisas sendo levadas, né? Então o que tinha tempo no namoro, eu sei que é diferente, são fases diferentes, mas a gente não se organiza muito mais para ter, né? O tempo do casal. Então, a gente acaba inventando milhões de desculpas. E inventamos desculpas, sim, né? Por estar acomodado na relação, por essa relação de alguma maneira estar segura, e a gente passa só a se movimentar quando a relação começa a ficar estremecida por conta disso. Então, primeiro investimento vamos tentar o sexo de alguma maneira. Na verdade, um ou outro tenta, porque a gente acaba colocando a responsabilidade sempre no outro. O outro tem que mudar, o outro tem que mudar. Relacionamento é a dois, os dois precisam mudar. Né? E para os dois mudarem, precisa ter uma maturidade de entender que eu preciso ter minha mudança e o outro também. E como que a gente vai fazer essa mudança? Conversando também, entendendo, né? O que para mim tá ruim nessa relação, o que pro outro tá ruim nessa relação. E receber isso do parceiro de uma forma positiva, né? E não como um ataque. E a maneira com que eu falo também. Então eu não posso ficar falando que é responsabilidade minha, que é responsabilidade do outro, tudo isso acontecer. Responsabilidade dos dois, relacionamento é a dois. Então, de começar a pensar o que eu fazia, o esforço que eu demandava lá atrás para esse relacionamento acontecer. Né? No início da relação, muitas vezes no namoro, que quando chega a um ponto de não desejar sexo, geralmente já foi efetuado o casamento, ali já estamos casados, né? Mas tem os casais também que estão no processo de namoro e que tem essa dificuldade. Mas na verdade a dificuldade não é para o sexo, a dificuldade é da intimidade do diálogo, de conversar, de falar, né, e de entender que os dois precisam ter uma mudança aí. E como mudar é difícil, né? Mudar é uma coisa muito difícil. Muitas vezes a gente deseja fazer essa mudança, mas não sabe começar, por onde começar, né? Patina aqui, patina lá e vamos tentar dessa maneira, tentar de outra. Então, a psicoterapia é importante por conta disso. Que dentro aqui do consultório a gente vai discutir sobre as dificuldades da mudança, né? E o porquê é difícil mudar. Não é que vai entrar aqui numa sessão a gente já vai resolver tudo, não é? Mas você começa a entender o que precisa ser feito de efetivo para que essa mudança aconteça. Né? E é difícil, eu vejo o quanto é difícil isso, para o ser humano de modo geral. Né? Porque a gente se acostuma na zona de conforto ali. E a relação é assim também. Ah, já casei, já está tudo bem, a gente vai tentando o dia a dia se adaptar de alguma maneira ou outra. Mas a questão do sexo é uma questão bem íntima e é uma questão que tem uma conexão, faz o casal criar uma conexão melhor. Se eu estou bem com meu parceiro na cama, provavelmente a grande chance das outras questões estarem se organizando de uma maneira melhor, né? Então, para ter desejo pelo outro, precisa ter admiração também. E para ter admiração, a gente tem muito mais uma sintonia, tem mais um contato, tem mais uma liberdade para se resolver as questões. E não um ficar falando que o outro tem que fazer, o outro faz muitas vezes para não perder o parceiro, que está numa relação nem de amor que é uma relação muito mais de dependência. Então, a gente começar a pensar o que eu posso fazer dentro desse relacionamento para que ele mude de uma maneira positiva. E o que o outro pode fazer? Por que é tão difícil sentar e conversar com o outro? Por que é tão difícil falar com o outro o que eu estou sentindo? Né? Abrir-se para o outro. Então, antes da gente pensar de ter uma relação sexual maravilhosa, de ter sexo 2, 3 vezes por semana, todos os dias, como a grande maioria idealiza, que tal a gente pensar sobre conversar? Né? Sobre deitar no colo do outro, sobre trocar carinho, trocar afeto, sobre entender o outro. Isso para homens e mulheres, né? Numa relação heterossexual e numa relação homoafetiva, então, para os dois. Os dois precisam ter uma mudança aí eficaz. E essa mudança não vai acontecer de hoje para amanhã. Não é hoje sentando e conversando com seu parceiro, com a sua parceira, que amanhã vai estar tudo bem. É uma mudança diária.
Então, assim, a gente passa só a cuidar disso depois que a relação está quase terminando. Ou depois que houve uma separação efetiva. A gente para pensar, né, para organizar um tempo para achar. Então, antes que isso chegue às vias de fato de uma separação, a gente pode conversar, a gente pode entender, a gente pode falar, né? Já que tem amor, precisa ter diálogo. Não adianta a gente falar eu te amo só e não ter uma movimentação aí na relação. Então, pensem sobre isso. Pensem sobre o diálogo, sobre o amor e sobre o falar dos seus sentimentos. A gente não precisa dizer toda hora que ama, a gente precisa dizer que sente falta de afeto, sente falta de carinho, que ficou chateado, né? A todo momento acaba sobrecarregando a relação, mas de ter um momento para isso, que o casal consiga ter um momento para isso. E principalmente os casais já com filhos, né? Porque daí é um a mais para falta de tempo. Mas a gente não se organiza, não deixa o filho com a avó, com o tio, com a creche para ir trabalhar. E por que a gente não pode conseguir deixar o filho 2 horas, 3 horas para ir ao cinema com o parceiro, que seja durante o dia, né, para tomar um café com esse parceiro, né, se organizar diante disso, né? Pensem nisso, tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.